Nossa questão, como artistas que somos, né? Nossa questão é sempre essa, a questão da construção de linguagem. Deixa eu anotar aqui. Construção de linguagem. Isso é uma questão, realmente, questão central da arte de uma pessoa, é a construção da sua linguagem, né? Van Gogh, a gente pode perceber pelo que a gente leu aí, ele era um cara, vamos dizer assim, ele era muito culto, né? Isso é interessante a gente pontuar. Van Gogh era culto. Ele conhecia muito, ele trabalhou na Goupil, em Haia, se não me engano. Ele trabalhou na loja de venda de quadros, então ele conhecia os artistas, ele conhecia os estilos, ele lia muito. Ele era, de fato, era um sujeito muito culto. Mas ele também era intuitivo na sua maneira de proceder, de entender a sua linguagem. Também era intuitivo. E o que é a intuição? Na verdade, a intuição é o conjunto de coisas que nos cercam e a gente, com o nosso saber, nosso conhecimento e os contextos que vão acontecendo, a gente pode ter uma visão, uma antevisão ou um pressentimento que decorre do que está no nosso entorno. Ele tinha essa intuição, ele ia percebendo, você vê que ele vai refletindo e vai intuindo, e aí vai escrevendo, e assim vai a produção do texto dele, vai junto com a reflexão dele sobre a linguagem dele. Então ele vai traçando uma espécie de um caminho. O que antes ele achava que era tudo uma questão de sorte, né? Sortilégio, acontecer às vezes dá certo, às vezes não dá, ao acaso, né? Ele conseguiu fazer um desenho ter profundidade, perspectiva correta. Olha só isso, correta. Logo, em breve, em alguns anos, ele ia começar a estar chutando o balde do correto. Mas ele ali, ele estava fazendo isso, ele estava considerando essa coisa de ser correto. Ele refletia enquanto escrevia. Ao mesmo tempo que ele passava uma espécie de uma firmeza sobre o que ele estava pensando, ele também, além de ser intuitivo, ele demonstrava, ao mesmo tempo, firmeza e insegurança. Porque também, vamos convir, o Van Gogh estava quebrando tudo ali. A gente, obviamente, a gente nem está vendo aqui os quadros dele, mas a gente sabe já que ele foi um cara que foi um divisor de águas na pintura ocidental. Ele, mais alguns outros, começando pelos impressionistas, vai parar nele. E ele estava nesse processo estético de desenvolvimento e de construção de linguagem. Então é natural que ele tivesse dúvidas, inclusive com relação às questões financeiras, né? Porque não é uma coisa simples isso. Então, a construção de linguagem, no caso de Van Gogh, é essa. Ele tinha essa questão da cultura, conhecia muito, era intuitivo, ia deduzindo enquanto escrevia e, às vezes, resvalava por uma insegurança. Então, ele foi construindo isso para a vida dele. Mas você vê que, no final, ele faz umas conclusões que parecem definitivas, que ele era um desenhista e não usava cor. Então, no caso, não construir a linguagem, se a gente for falar de construção e não construir a linguagem, é justamente o oposto do que Van Gogh fazia. É exatamente o oposto. Como seria esse oposto? É você não deixar sair o que está dentro de você. Ele, por mais que ele tivesse essa questão, ele lia esses livros meio manuais, né? Mas ele fazia do jeito dele. Ele deixava sair o que estava dentro dele. Isso é o mais importante. Então, você não construir uma linguagem significa você simplesmente não deixar sair o que está dentro. Bloquear o que sai de você. E o que é que sai de você? Muita coisa, a gente vai ver. O que é bloquear o que sai de você? É você não deixar nada que está dentro de você ser expresso. Em outras palavras, você só trabalhar o que está fora de você. Isso é igual a cópia. Cópia como fim. Você apenas copia coisas. Copia quadros, copia fotografias. Isso aí já atualmente. Na época não tinha isso, não. Não tinha, fotografia não era tão fácil assim. Mas hoje você copiar. O professor vem te dar uma fotografia e fala, pinta isso aqui. Aí vem e fala, pinta isso aqui. Aí mostra outra, pinta isso aqui. Quer dizer, você não tem nada para dar, não, né? É só reproduzir, né? Essa não construção de linguagem se dá quando você justamente vive a cópia. E não importa se você fez 10 cópias ou 100, tá? Tem gente que eu conheço que já tem assim, dezenas de quadros pintados, todos copiados, com um dedinho ali de professor e tudo. Isso é não construção de linguagem. Van Gogh, entretanto, era capaz de falar uma coisa dessas, né? Que ele não era um colorista. E hoje em dia é fácil falar. A gente sabe que ele era um grande colorista. Van Gogh construía a linguagem. Inseguro, com dificuldades, preconceituoso em muitas coisas, porque tinha ainda uma carga de academicismo ali. Né? Naquele tempo, foi um tempo de quebração, de quebrar a academia, foi ali que quebrou a academia.